Imediatamente, eu vou conversar com o jurista Aldemiro Quintas, nosso convidado para esta manhã. Ele vem ajudar-nos a compreender os contornos jurídicos deste assunto. Afinal, nós temos estado a proceder da melhor forma ou não? O que se deve fazer para combater este câncer? Porque aos poucos vai tomando as devidas posições na nossa sociedade. Aldemiro, muito bom dia. Bom dia, Afonso. Bom dia, telespectadores. E obrigado pelo convite. Bem-vindo. A primeira pergunta que se faz aqui é: juridicamente é aceitável que pessoas comuns pratiquem esses atos? Não, a resposta é indubitavelmente não, porque, como sabes, a justiça é um monopólio do Estado, ou seja, cabe tanto ao próprio Estado, enquanto uma organização em que nela estão representados, portanto, território, povo e outros poderes devidamente instituídos no Estado, ela tem efetivamente esta função e responsabilidade de garantir, portanto, a defesa e segurança aos seus cidadãos. Logo, sempre que os cidadãos atuarem à margem da lei, cabe efetivamente ao próprio Estado de garantir efetivamente o monopólio da justiça e não, portanto, passar a mão de particulares ou privados, substituindo o papel do Estado de garantir, portanto, a defesa e segurança. Portanto, sempre que ouvirmos ou vermos cidadão, quer de forma individual, quer de forma coletiva, a substituir o Estado em desempenhar tal papel, estamos claramente numa violação flagrante daquilo que são os direitos do Estado de forma exclusiva. Aqui fala-se da revolta das pessoas. A que se deve essa revolta? O que é que motiva as pessoas a chegarem a este extremo? Não, eu penso que essa questão de ser revolta pode ser, digamos assim, aferida de vários ângulos. Porque, como sabes, o Estado angolano, enquanto um Estado de bem, tem várias instituições vocacionadas para o efeito, ou seja, para dirimir determinados conflitos existentes. Agora, as pessoas não podem praticar justiça por mãos próprias, avocando o descontentamento. Embora sei também, enquanto advogado, conheço a realidade, porque circulam nas esquadras, nos tribunais e noutras instituições que todos os dias lidam com questões de natureza conflituais entre cidadãos e, às vezes, entre cidadão e Estado ou entre Estado e determinados itens que acabam por ser, digamos assim, identificados ao nível do Estado. Mas, seja lá como for, eu entendo que a regra, a norma, aquilo que é orientação, é mesmo sempre que houver, digamos assim, conflitos, sempre que se identificar a violação de um determinado direito, há, efetivamente, instituições e órgãos competentes do Estado para apresentar determinada situação e ver a situação resolvida. A morosidade dos processos faz com que haja esta situação, este fenómeno toda? Não, eu penso que não, porque é verdade que essa situação de justiça por mãos próprias, podemos buscar vários elementos que estão intrinsecamente ligados a esta tendência, então, talvez eu deveria assim chamar. Uma delas é também olhar para o rácio exatamente, do efetivo da Polícia Nacional no país. Se nós estamos a falar de um país que tem 30 milhões de habitantes, e os mais otimistas até apontam para mais número, 32, 33 milhões de habitantes. Então, a pergunta é, qual é o rácio da nossa Polícia Nacional versus por cada habitante? Portanto, se nós olharmos para as declarações do ex-comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Paulo de Almeida, que agora foi substituído por outro, que é o comissário Arnaldo Carlo, mas eu apego-me nas últimas declarações do ex-comandante-geral da Polícia, que dizia que a Polícia Nacional em Angola não passa de 1,5 milhão de efetivo. Isso é uma questão matemática.
Portanto, isso é estatística, isso é informação. Portanto, às vezes, os problemas que nós vivemos enquanto sociedade é a fraca e a pouca informação que nós dispusemos enquanto cidadão. Portanto, se a nossa polícia ainda não passa 1,5 milhão de efetivo, estamos a falar, portanto, de uma população de Cabinda Ocunene de 30 milhões de habitantes, significa dizer que provavelmente o raço seja de para cada polícia poderá efetivamente cuidar de cerca de 800 cidadãos. Cidadãos, sim. Portanto, estamos muito longe daquilo que é a orientação. Quase 1 milhão de cidadãos para cada agente da polícia. Não é? Exatamente. Então, é só para ver que a própria polícia, por mais que ela, hoje por hoje, a polícia tem vindo a fazer um esforço. Quase 1.000, eu falei de 1 milhão. Exatamente, não, quase 1.000. Quase Está correto, Sim. porque eu falava de 800, portanto, cidadãos para um polícia. Exato. Mas, se reparar, isto está mais concentrado, digamos assim, em Luanda, por ser a capital do país. Nas outras províncias, o número é bem maior. Por exemplo, a Huila é um polícia para 1.666 habitantes, ou cidadãos. Então, estamos muito longe daquilo que é os números que a própria Nações Unidas recomendam para cada polícia, cerca de 250 cidadãos. Quer dizer, esse seria o normal. Então, isso é para dizer o quê? Tive que buscar esta narrativa para dizer o quê? Por mais que a Polícia Nacional esteja devidamente organizada, às vezes não é possível satisfazer a necessidade do cidadão que está a viver uma situação pontual naquele momento. Daí, então, esta visão de que, às vezes, a polícia atua com uma certa ineficácia ou com uma certa lentidão ou morosidade. Mas não é vontade da polícia ter que demorar para acudir a uma situação pontual que esteja a decorrer, portanto, no bairro Paraíso, no Calauenda, no Maieie, ou outros bairros que devidamente nós conhecemos aqui em Luanda, em que a situação da justiça por mãos próprias e a queima de pessoas ou de cidadãos e esta pública tem sido quase como uma prática reiterada. Mas é verdade que a administração da justiça é um monopólio do Estado, cabe à Polícia Nacional ter que intervir, e eu via quando o Afonso estava a ter esta interação com os telespectadores, evocavam muito essas questões, porque não há morosidade, porque detém-se o E justamente a pergunta que eu levanto aqui, por quanto tempo um cidadão deve estar detido numa esquadra policial? Porque é onde começa o problema. Sim. Ficou detido, mas depois é solto novamente. O problema todo, Afonso, é a questão da informação que não chega, digamos assim, a todos os cidadãos. E os porquês todos nós conhecemos. E aqui, mais uma vez, felicitar o papel da Palanca TV, sobretudo no espaço Primeira Página, em trazer temas de interesse da comunidade, ou comunitário, ou dos cidadãos, se assim nós podemos efetivamente considerar. Por lei, a detenção de um cidadão não pode ser mais de 72 horas. Portanto, 72 horas? 72 São horas. 3 dias? Sim, a detenção, o indivíduo é detido, quem tem, portanto, esta função ou legitimidade de deter é a Polícia Nacional, salvo nos casos de flagrante delito, qualquer um de nós pode privar a liberdade desse indivíduo, mas deve imediatamente comunicar às autoridades competentes sobre a prática, portanto, do crime que este presumível delinquente esteja a cometer, encaminhar para as autoridades competentes para os devidos tratamentos. No caso de um cidadão normal, se for a Polícia Nacional, o prazo é até 72 horas de detenção e a posterior, portanto, encaminhar ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral da República, se assim podemos dizer, para o tratamento subsequente e a posterior acusar devidamente e ver se há indício bastante em relação à participação criminal que a polícia fez. Se tiver pernas para andar, encaminha efetivamente para há aqui o tribunal. Conjunto de elementos que concorrem para a condenação de um cidadão. Absolutamente. Não é só porque roubou Não, porque repares, independentemente disso, o Estado angolano protege a vida humana. Está lá no artigo,
portanto, 30º, no artigo 30, em que a vida humana é inviolável. Mesmo a privação de liberdade deve ser feita nos termos da Constituição e demais leis com, digamos assim, órgão ou organismo devidamente competente para o efeito e exibindo sempre um mandato de detenção ou de captura. Portanto, nós estamos diante de um Estado em que é regido pela Constituição e lei. Isso não pode ser olhado como a vontade de cada um de nós. Não pode imperar a vontade do cidadão, mas sim olhar aquilo que está desenhado enquanto um Estado, digamos assim, devidamente organizado. Agora, eu também não sou a favor que lá onde não exista como tal a presença da Polícia Nacional deve imperar, portanto, a lei da rolha ou a vontade dos particulares para substituir o papel importante do Estado. Não. Eu penso que nesse quesito deve haver mais educação, mais formação, mais trabalho de palestra, na componente da educação, de sensibilização, mais prevenção, porque a polícia também, no âmbito da sua atuação, e repare que, se quisermos olhar para um conjunto de reforma da justiça e do Estado, a Polícia Nacional não tem fugido à regra. Hoje por hoje há uma lei de base que acaba por nos apresentar o sistema de organização e funcionamento da Polícia Nacional, que é a lei número 6/20 de 24 de março, que é esta lei que acabei por dizer, que no fundo é a lei de base de organização e funcionamento da Polícia Nacional, que apresenta vários elementos do ponto de vista da atuação da Polícia Nacional, que muitas das quais é a questão de garantir a defesa e segurança, o combate à criminalidade, mas o combate à criminalidade, na perspectiva, digamos assim, de olhar como a Polícia Nacional atua, ela está, digamos assim, atrelada a vários princípios, como é o princípio da proporcionalidade, da imparcialidade, da neutralidade e o princípio, portanto, da reação ativa da polícia. Esta é o último reduto, ou seja, naquelas situações em que há um choque da ação direta, do ponto de vista de conflito entre a polícia e os marginais. Okay. Se estiverem munidos também com armas de fogo, é óbvio que a polícia não vai distribuir flor, como dizia muito recentemente grandes entidades da Polícia Nacional. Tem de haver uma ação direta para dar resposta, portanto, à forma como os miliantes ou os grupos devidamente organizados de criminais ou de marginais atuam. É nestes casos que a polícia atua de forma muito reativa, mas longe disso, a polícia atua de forma proativa, de forma preventiva e de forma neutralizar as ações dos presumíveis miliantes ou criminosos. Mas para o cidadão comum saber isso tudo, é necessário comunicar, é necessário informar, então, é necessário sensibilizar. Comunicar mais. Clara. Aquela narrativa de porque turma do apito, não, isso está à margem da lei. Isso não deve estar, digamos assim, encarado como normal, porque depois acaba por, digamos beliscar e confundir aquilo que é o papel da Polícia Nacional. Muito bem. Quintas, só para ver o nível que chegamos, sim. Eu vou ler a mensagem deste nosso telespectador, que inclusive cria-me arrepios. Ele diz o seguinte, sobre o tema debatido em estúdio, para salientar que é triste ver ações a acontecerem em esta pública, mas têm de olhar necessariamente para a população. Os marginais entram em casa, recebem dinheiros, levam as coisas e isso basta para eles. Não basta, não é? Depois de roubar, espancam, violam e até matam. E ele diz, no caso dele, desse nosso telespectador Messias, a partir do Ouija, ele diz o seguinte, no meu caso, é difícil de ter de dizer isso no ar, eu prefiro cometer o crime e prefiro ir para a cadeia. Só para não dizer exatamente o que ele escreve aqui. Prefiro ir para a cadeia eu e não o marginal. O marginal tem de cair em terra. Porque ninguém rouba por necessidade. Porque quem tem necessidade faz o esforço para garantir
e suprir as suas necessidades. Caso não se adotem outros meios, esses casos vão continuar. Quintas, estamos tão saturados assim com a situação ao ponto de termos posições como essa? Bem, eu diria, e aqui para poder responder a esta pergunta e também ajudar o nosso telespectador, é necessário haver um equilíbrio para poder responder essa questão, sob pena de, efetivamente, ao invés de ajudarmos o telespectador, acabamos por, muitas das vezes, passar uma mensagem que, a posterior, a recepção dessa mesma mensagem pode eventualmente ser muito mal digerida. Exato. Mas o facto é que aqui nota-se claramente que é alguém que viveu na primeira pessoa em relação a esta situação que é de todo condenável, porque é completamente desagradável, é um cenário completamente desolador ver alguém a passar por essa situação, mas ainda assim eu, enquanto jurista e cidadão também, eu penso que não podemos substituir os papéis, não Exato. podemos inverter os papéis, porque existe um Estado. E o Estado tem essa responsabilidade, tem essa obrigação de garantir e zelar para a questão da segurança, não é? E a defesa aos seus cidadãos. E isso estende-se para a questão da tranquilidade e paz. Ora, o que nós devemos efetivamente fazer, mas todos nós, aqui não é só o Estado enquanto organização, mas nós também enquanto cidadãos, criar provavelmente a cultura e a mentalidade da denúncia imediata. E o Estado, por sua vez, criar um conjunto de meios que estejam ao dispor dos cidadãos para que, de forma imediata, respondam ou consigam corresponder, portanto, aquelas que são as denúncias, as queixas, as petições e até mesmo, se quisermos levar, desde que não extrapolamos efetivamente o horizonte temporal previsto por lei, às autoridades. Por exemplo, volto agora à abordagem inicial, embora não me passou a bola, a questão da turma do apito, na minha perspectiva, eu acho que a visão ou o pensamento inicial, se calhar, era de todo louvável. Mas o raio da ação, ou o seu âmbito da ação, é que acaba por contrariar o papel e a ação da Polícia Nacional. Porque se fosse a turma do apito, que fosse uma organização paracomunitária, com base, ou do ponto de vista da sua ação, denunciar, apresentar queixa, ou então deter e encaminhar imediatamente às autoridades competentes, acredito que aqui poderiam ajudar mais ainda a combater, portanto, esta criminalidade comunitária. E não necessariamente substituir o papel da polícia, até muitas das vezes cometerem atos piores que a própria polícia, que é deter, torturar e até muitas das vezes entrar em casas de determinados cidadãos a horas que não são permitidos por lei, porque também a lei diz claramente olha que eles já aplicam sanções, por exemplo. Mas, por amor de Deus, quem os legitimou a aplicar sanções a outros indivíduos? Se calhar a narrativa será, não, mas tiram o sono os cidadãos aqui no bairro. Sim, conheço também essa realidade, é verdade. Mas sempre devemos, por que não evolui para uma organização de prevenção e sensibilização a desencorajar os jovens do bairro? Se a turma do apito são jovens do bairro, e a regra, ou inicialmente sabemos que os que cometem também crimes, muitas das vezes são filhos do bairro, então por que não sejam esses indivíduos da turma do apito a denunciarem, a encaminharem para as autoridades competentes e não praticarem atos que podem estar... Concorrem com o papel da polícia, que é deter, muitas das vezes torturar, agora, pelo menos é uma novidade, aplicarem multas e etc. A reportagem que vimos ontem, não pode. Há aplicações de multas. Não pode, porque depois disso, o que é que pode depois vir a acontecer? Se até a Polícia Nacional, muitas das vezes, tem dificuldade em responder em tempo oportuno, eu não estou a ver uma turma do apito. Onde é que vai tirar meios para poder fazer face à neutralização desses eventuais criminosos? Os mais perigosos. Em muitos casos têm arma de fogo.
Vai travar com Purete? Não, ontem o que foi dito é com tacos. Por amor de Deus, há uma desproporcionalidade de meios. Então não é possível. Se eu, enquanto marginal, estou munido de arma de fogo, e que é letal, porque lá não sai balas de borracha, são mesmo balas de chumbo que matam. A turma do apito a vir com um pau de beisebol, né? Sim, sim. Ou então Purete, ou outros instrumentos não contundentes. Colocam em causa a sua integridade. Por amor de Deus, isso é uma conversa para boi dormir. Indiretamente estão a dizer que eles também vão estar munidos de arma de fogo. Aqui podem evoluir para quê? Para uma milícia, que é extremamente perigoso para um Estado democrático de direito. Porque se depois podem evoluir para uma milícia, já sabemos o que é que pode depois acontecer amanhã. Então, é ali onde o Estado angolano, a Polícia Nacional e outras autoridades de defesa e segurança devem efetivamente atuar, porque essa ação é de natureza administrativa, porque são nas administrações, nos municípios que acontecem, portanto, e é mais só em Luanda, porque isso não é uma realidade nacional, é bom que seja dito isso com toda a verdade. Então, não podemos permitir isso. Então, temos que evoluir na educação. Temos que evoluir na sensibilização, temos que evoluir na prevenção, temos que evoluir, até se possível, em neutralizar esses atos e não substituir o papel da polícia com a falsa ideia de que hoje é turma do apito, amanhã podem evoluir para a Polícia Nacional. Não, não é. As modalidades de ingresso à Polícia Nacional estão previstas na Constituição e demais leis e não nesses moldes. Conselho para os nossos telespectadores? Não, o conselho para os nossos telespectadores é voltar a dizer que, infelizmente, a situação em alguns bairros de Luanda é de assustar, é mesmo um cenário desolador. Mas ainda assim, eu penso que a Polícia Nacional deve cada vez mais garantir a segurança e a tranquilidade junto das comunidades, criar mais esquadras junto das comunidades, as administrações municipais desenvolver uma ação mais interativa, mais ativa, mais proativa, a semelhança de um dos administradores que fazia, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas nós conhecemos que há alguns administradores muito ativos, do ponto de vista de levar o papel de sensibilização junto das suas comunidades. O Estado, de uma maneira geral, deve cada vez mais ampliar o número de efetivo à Polícia Nacional. Já ouvi algumas patentes a mais alto nível da Polícia Nacional a dizer que a política do Estado angolano, também aqui às vezes só se promete, mas depois cumprir é vamos ver, pretende até 2025 ter um efetivo no máximo de 2 milhões de efetivo ao nível do país para tentar atender tanto a essa demanda junto das políticas de criminalidade ao nível do país. Quintas, obrigado pela presença. Muito obrigado. Sempre um prazer ter. Muito obrigado e nós vamos continuar a fazer também o nosso papel de informar, portanto, os cidadãos, enquanto jurista e também enquanto advogado, obviamente, conheço esta realidade, quer da polícia, quer também dos cidadãos ou das comunidades, porque a nossa atuação enquanto jurista e também advogado se estende também, digamos assim, junto das comunidades mais sofríveis. Então, conhecemos muito bem as duas realidades, quer da Polícia Nacional, quer das comunidades. Em muitos casos são difíceis de equilibrar, não é? Absolutamente. É uma missão dura. Obrigado, então. Até a próxima. Estimado telespectador, nós terminamos com esta conversa. Claro que teremos outras abordagens ainda hoje. Hoje estará aqui conosco o presidente da Federação Angolana de MMA. É uma modalidade desportiva de contacto físico, né? Então, hoje procuraremos entender quais são as políticas para o desenvolvimento desta modalidade desportiva no nosso país. Procuraremos aqui entender os níveis que temos alcançado, sobretudo nas competições internacionais. Não saia daí, depois do intervalo já teremos este momento. Até já.